Oi, minha gente, tô sumida, mas vambora, agora voltei. Antes de eu falar sobre o assunto de hoje, eu quero dar um recadinho que agora é dia 17 de dezembro, é um sábado, eu e a Adriana Fernandes, do Afetoterapia, vamos fazer o nosso último encontro para quem quer conhecer mais o modelo DIR Floor Time, que é o modelo que a gente usa como base do nosso atendimento. Esse curso, esse encontro é para pais ou para terapeutas, a gente gosta sempre de misturar porque dá uma troca muito legal. E a ideia é a gente ter dicas práticas, aprender, escutar vocês, enfim. Então, quem tiver interesse, vai ser aqui no meu consultório, em Botafogo, no Rio, dia 17 de dezembro, um sábado, de 8 da manhã às 5 da tarde. Bom, então falando do assunto de hoje, eu queria trazer para vocês uma dica que é ensinar a criança a ler o contexto. Porque essa é uma habilidade, quando a gente está falando das crianças autistas, muito importante, né? A gente quer que a criança comece a olhar para o todo, né? Que ela pare de enxergar só a árvore ali, que ela comece a enxergar a floresta toda, ela lê o ambiente que ela tá. E como que a gente faz isso? Então, um exemplo assim que eu queria trazer prático, que eu costumo fazer no consultório eu tenho um lugar onde eu coloco uma caixa onde as pessoas colocam um sapato quando elas entram, porque aqui não pode entrar de sapato. E aí, normalmente o que os pais fazem é: fulaninho, tira o sapato para entrar, né? E eu faço sempre tipo, calma, né? Vamos esperar ele perceber que ele tem que tirar o sapato para entrar, né? Só que a nossa tendência já afobada já querer fazer pela criança, né? Já dizer o que ele tem que fazer, né? Então, e tem funcionado bastante com as crianças, né? Então, ao invés do pai chegar e falar, tira o sapato, eu sento no chão, eu já tô descalça normalmente porque eu já tô aqui, né? Mas eu falo, ih, olha o meu pé. Aí o papai ou a mamãe tiram um sapato. Olha o que a mamãe tá tirando, o que a mamãe tá fazendo. O que a gente tem que fazer para poder entrar lá dentro? Aí a criança chega à conclusão de que ela tem que tirar o sapato. E aí ela mesma tira o sapato, guarda e a gente entra, né? Então, é uma coisa que parece boba, mas é muito importante, porque se eu simplesmente sempre digo para a criança o que ela tem que fazer, ela não está pensando no que ela tem que fazer, né? Ela está simplesmente fazendo porque ela recebeu, foi uma coisa de fora para dentro, aquilo que eu falo sempre, né? E o que a gente quer é buscar o processo de dentro para fora. Então eu quero que ela seja capaz de ler todo o contexto, de ler o ambiente, de saber, minha mãe tá descalça, a Beta tá descalça, Goods. Então tá, então eu tenho que ficar descalça para poder entrar, né? É simples, mas é importante, né? Porque ela vai estar trabalhando esse raciocínio, essa leitura social, né? Isso você pode fazer também em casa, por exemplo, quando você estiver saindo, falar, olha, já botei meu sapato, tô pegando a minha bolsa, olha aqui, tô botando o casaco, para a criança começar a ler essa movimentação da casa e perceber de tipo, opa, então tá, a gente tá saindo, né? A gente tá indo embora. Isso ajuda na transição dela também, que muitas vezes é complicado. Então, outra situação que eu trabalho muito essa leitura por exemplo, enfim, uma criança que já tem um entendimento maior, e aí sim eu tô propondo uma outra brincadeira para ela, digamos, a gente já tá meia hora brincando numa coisa, tudo bem, a gente pode continuar, mas aí, dependendo da criança, quando a criança já tá num nível mais acima, um nível de desenvolvimento mais acima, né, onde a gente já tá trabalhando o entendimento maior do outro e tal, não é tanto só engajamento, contato visual e tal, eu costumo falar assim, não quero mais brincar, não. Aí a mãe ou a gente fala, olha cara, será que ela tá gostando da brincadeira? Aí eu fico assim com uma cara bem assim pra criança ler e perceber, tipo, não, nossa brincadeira, Beta já não tá mais gostando, né? Ou se a mãe faz, eu falo, olha lá, mamãe, será que ela tá gostando disso? Né? Isso em todas as situações de, olha lá, ele machucou, como é que tá a cara dele? Né? Como é que será que ele está se sentindo? Então, assim, a gente explorar isso, essa leitura do rosto do outro, do corpo do outro, para ajudar a criança a ler esse contexto, porque é uma habilidade muito importante para a criança. Enfim, então foi uma dica rápida e espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!